Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria trazer um assunto que acho que pode fazer muita diferença na vida das pessoas quando se tem esse entendimento, né? Uma reflexão sobre os tens que, né? Tem que, se pra mim deu certo, pra você também vai dar. E não é assim que as coisas funcionam, né? Eu fiquei perdida por muito tempo mesmo eu fiquei perdida com esses tem ques. Porque me falavam para eu fazer coisas, eu fazia, mas eu não via resultados, né? Eu via o resultado nas outras pessoas e eu não via o resultado na minha vida. Aí a gente entra num processo de dor gigantesco, porque eu devo ter algum problema. Se para todo mundo tá dando certo e para mim não tá dando certo, o problema sou eu, né? O que eu tô fazendo de errado? Né? Por que que para mim não funciona, para todo mundo funciona, né? Então a gente precisa ter um discernimento, né, para entender que o que serve para mim não necessariamente vai servir para o outro, né? O que funcionou para o outro não necessariamente vai funcionar para gente. Pode ser um guia, né, uma luz, né, um direcionamento de como seguir, mas não que seja necessariamente aquilo que a gente precisa fazer, né? Deus criou cada um de nós diferente. O plano que ele tem para cada um é exclusivo, é personalizado, não tem dois igual, não existe. A nossa assinatura energética ela é única, é como a digital, cada um tem a sua. Então o caminho, ele é único para cada um, né? A gente vai se ajudando, vai colaborando, né, com o que a gente sabe, o outro sabe, vai compartilhando para gente chegar, para gente trilhar o nosso caminho, né? E não o caminho dos outros. E a gente vive numa sociedade de que todo mundo tem que ser igual, né? Todo mundo tem que vestir a mesma roupa, porque tá na moda, né? E quem não tem dinheiro para comprar uma roupa que tá na moda, né? Entra em dor porque se acha menor. E eu já tive nesse papel, né? De querer e não poder ter, né? Mas é a vida, é o caminho, a gente tem que aprender com tudo e tudo que não é bênção é lição, né? E hoje eu aprendo com tudo, eu só estou atenta a tudo, porque tudo traz um ensinamento, traz alguma coisa pra gente aprender. E eu tive que ser. A espiritualidade, ela me tirou, né? Da onde eu tava, dos lugares que eu estava. E eu fiquei por 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, porque agora que eu consegui sair, né? Consegui entender tudo e me encontrar de verdade, né? Me tirou de tudo porque era tudo muito confuso, né? Eu trabalhava numa casa espiritual e eu achava que eu tinha que ser como todos eles, né? Eu achava que tinha que ser, e cada um falava uma coisa, não é não é por maldade, cada um fala aquilo da sua experiência, né? Cada um fala aquilo que vivenciou, que conhece. Então, e cada um fala uma coisa, aí você fica perdido para onde que você vai, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Aí como você tá ali perdido, como você tá menos tempo nessa vida. Aí você acredita, pelo menos eu acreditei que as pessoas que estavam há mais tempo, elas tinham mais, não digo mais conhecimento, será, sabiam mais, né? Sabiam mais do que eu e eu teria que fazer o que elas estavam me falando para fazer. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? A gente vai receber os conselhos. Eu acho que deve ter pegado o som da rua, eu peço desculpas.
a gente tem que ter o discernimento, né? A pessoa ela vai contar, ela vai falar o que ela, a visão que ela tem de determinada situação, de determinada questão, e a gente também tem que ter o discernimento de saber, de pegar aquilo que é bom pra gente, né? De ter essa sabedoria de não querer fazer exatamente igual. Então, eu ficava perdida, né? Porque um falava que tinha que fazer isso, o outro falava que tinha que fazer aquilo, e eu fazia e não andava certo. Você tem que fazer esse tratamento, você tem que fazer aquele tratamento, você tem que fazer terapia, você tem que fazer isso, você tem que acender uma vela, você tem que pegar uma pedra, você tem, né? E a gente vai fazendo e acaba entrando no automático, né? E tipo assim, só faz, não tem sentimento naquilo, né? Não tem sentimento, a gente vai fazendo, 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 fazendo. E quando vê, entrou no piloto automático e, né, não tá servindo para nada mais aquilo que a gente tá fazendo, né? Só automático, né? Achando que vai resolver as coisas. E não vai, né? A gente tem que ter esse discernimento de quando for aconselhar, né? Ter essa sabedoria de que, para mim, foi assim que funcionou. Mas esse é o meu caminho, né? Isso foi pra mim, né? Se fizer sentido pra você, aí você faça, né? Mas se não fizer sentido, busca o que faz sentido, né? Tem que buscar o que faz sentido pra gente. E eu acreditava que quem tivesse acima de mim, né, hierarquicamente, fosse melhor. E, tipo, se estivesse falando aquilo é porque era verdade e eu tinha que seguir, não fazia sentido pra mim. Aí eu comecei a entrar em dor, em dor, em dor, e, né? E não é assim. Aqui na 3D a gente precisa de hierarquia para colocar, para organizar as coisas, né? Não tem como. Mas todo mundo é igual, né? Cada um tá no seu processo, cada um tá se colocou no lugar que queria estar. Então, pessoas que são padres, dirigentes, pais de santo, são apenas uma hierarquia, né? Uma denominação para pessoas que devem orientar aqueles que estão sob sua responsabilidade, né? Então é muita responsabilidade, né, para eles, para orientar tanta gente e de forma que, né, que não pode ser uma coisa só, né? Cada um é cada um, né? Então é muita responsabilidade. Então a gente também precisa ter esse discernimento de entender que o que serve para o outro não serve pra gente. E eu precisei ficar por 2 anos, né? Quem olhava pra mim achava que eu tava em depressão, que tava dando tudo errado. Coitada da Juliane, né? Coitada dela, porque ela tá estragada, né? Tá quebrada. E não foi isso, era só uma reconstrução, na verdade. Teve que destruir tanta coisa, é tanta crença, tanta coisa que a gente acredita, que, que a gente vai pegando e traz de outras vidas também, e vai juntando aqui. Aí você pega o que um fala, o que o outro fala, e você vai trazendo aquilo para sua verdade. Então é uma desconstrução. É realmente como você pegar uma casa, demolir, né? Vai demolir. Aí você vai ter que limpar todos aqueles escombros, né? Aí demora para limpar toda aquela sujeira, toda aquela poeira, toda aquela pedra, para depois, né, assentar e começar a construir uma nova casa naquele terreno, né? Então esse processo foi doloroso e acredito que eu comecei a compartilhar e cheguei à conclusão de que eu devia compartilhar porque foi um processo muito doloroso e dá para evitar muita dor. Então, se a minha história de vida não servir para nada, né? Foi tanta dor, tem que servir para alguma coisa, né? Então, que sirva para ajudar as outras pessoas a não sentir tanta dor. Não precisa sentir tanta dor. A gente entra num processo de dor por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por falta de interesse muitas vezes, porque é muito fácil, né?
a gente se colocar no papel de vítima, e eu fiquei por bastante tempo nesse papel de vítima, né? Estão falando pra eu fazer isso, não dá certo, então a culpa não é minha, a culpa é do outro que falou pra mim que eu tinha que fazer, eu fiz e não deu certo, então a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é dele. Então a gente entra nessa zona de conforto e acaba terceirizando, né? Tipo, o problema e não é, tudo é a gente, né? A gente que tem que assumir a nossa responsabilidade, trazer essa responsabilidade pra gente, né? Respirar, sentar, colocar tudo em ordem e seguir o caminho, né? As escolhas são nossas, ninguém sabe para onde a gente deve ir, a não ser a gente mesmo. Só que o barulho externo atrapalha muito, porque a gente olha muito para fora, né? A gente não confia na gente, pelo menos eu não confiava em mim, não confiava nas minhas escolhas, eu tinha muito medo de errar, então... E fazer esses vídeos, tô fazendo simples, da forma que tiver que ser, porque eu era muito... Fazer cronogramazinhos, né? Fazer coisinhas e decorar coisinhas, isso não é verdadeiro, né? A gente tem que fazer aquilo que vem de dentro do coração e ser espontâneo. E a espiritualidade sempre me disse, né? Seja espontânea, né? E eu era totalmente rígida. E é um desafio fazer esses vídeos. E é pra mim, na verdade, né? A consequência é se ajudar alguém, maravilhoso, mas é pra mim ser mais espontânea, é pra mim me expressar, né? Pra expressar a minha verdade. Então, o que eu falo pra vocês tenha discernimento, não respira, né? Tipo, quando a gente tá no olho do furacão é muito complicado, né? A gente tem que dar um passinho. E esses 2 anos que eu fiquei nesse processo foi para realmente sair da minha vida, para olhar ela de fora, né? O que eu tava fazendo, né? Eu tava deixando todo mundo, todo barulho externo atrapalhar a atrapalhar e como que se diz? Atrapalhar e apagar, né, a minha voz interna. Então eu não conseguia, né, ouvir a minha voz interna, porque eu só ouvia o externo. E quando a espiritualidade me tirou, né, de tudo, foi muito dolorido, né, porque o que eu tô fazendo de errado, né, porque que todo mundo tá fazendo as coisas e eu tô aqui no meu quarto, na minha cama, nesse processo doloroso, né, o que eu tô fazendo de errado, mas era tudo milimetricamente planejado por Deus, né? Porque era tudo que eu precisava entrar dentro de mim e, e me conhecer, saber quem eu era, o que eu quero, o que eu preciso, né? Quais são as minhas limitações, quais são as minhas qualidades, o que eu preciso melhorar, né? E a gente não precisa sofrer tanto, né? Não precisa sofrer tanto. A gente sofre porque a gente acredita que precisa sofrer. Mas a gente não precisa sofrer tanto, né? O sofrimento, ele é necessário, não tem como a gente conhecer... A gente tem que conhecer os dois lados da moeda pra gente pra poder dar valor para aquilo que é bom, né? A gente tem que passar pela miséria para dar valor à abundância, passar pelo ódio para dar valor pro amor, né? Tristeza, alegria e assim vai. Mas não precisa ser em excesso, né? Dá pra passar com mais tranquilidade quando a gente tem esse discernimento. Então o que eu falo para vocês vocês não têm que nada, né? Vocês têm que sentir no seu coração. Se vocês acham que tem que acender uma vela, que faz sentido para vocês no coração de vocês, acendam uma vela. Se vocês acham que tem que fazer determinado tratamento, porque vocês sentiram no coração muito forte que vocês têm que fazer, façam aquilo. Se vocês acham que tem que fazer uma oração de limpeza de 21 dias de Miguel, faça aquela oração, desde que você sinta no seu coração que você precisa fazer, né? Não porque falaram para você fazer. Porque se falaram para você fazer, você não sente, não tem energia naquilo. É só uma coisa que você tá fazendo mentalmente. E o mental não vai funcionar, né? O mental não funciona, é o que a gente sente no nosso coração.
que vai funcionar. Então, não deixe que ninguém fale para vocês, não só na vida particular, na vida espiritual, mas na vida como um todo, o que vocês têm que fazer. Vocês não têm que fazer nada, né? Você tem que fazer o que sente. Muitas vezes a gente acaba se anulando porque acha que tem que fazer tanta coisa e não precisa, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente sente no coração, né? E para isso, a gente tem que deixar tudo externo, né? É muito ruído externo, é muito ruído. Cada um dando sua opinião, todo mundo querendo dar a sua opinião, né? Eu também já tive nesse papel, eu tive problemas muito graves dentro de casa por querer impor a minha verdade, né? Porque se funcionou comigo, vai funcionar com você também. Então você tem que fazer isso. E onde acabei causando dor, arrumei problema, né? E é um problema que não precisava, poderia ter sido evitado se eu tivesse tido sabedoria. Mas foi um aprendizado, hoje eu sei que não é assim que funcionam as coisas, né? Que a minha verdade é a minha verdade, o que funciona pra mim. E pro outro é diferente e tá tudo bem, né? Ninguém tá certo, ninguém tá errado, né? Tá todo mundo certo na sua verdade, né? E é isso, gente. Eu compartilho eu espero ajudar com a minha experiência de vida, na verdade, porque é muita coisa mesmo que precisa ser compartilhada, que só vivendo pra gente saber, né? Ler um livro e ter uma opinião é uma coisa, né? Você experienciar aquilo na sua pele, na sua carne, é outra coisa. Então, tem muita coisa pra compartilhar, pra me expressar, né? Antes eu tinha vergonha da minha vida, da minha infância, de todo o meu processo como ser humano, né? Eu tinha muita vergonha da minha história. E hoje eu preciso compartilhar. Hoje eu já não tenho mais vergonha da minha história. Eu acho que é bonito, né? A gente poder se transformar, né? Sair de uma lama, de um umbral cheio de dor, né? De toda a escuridão e conseguir se transformar em luz, né? Transformar tudo isso em amor, porque eu poderia ter ficado no rancor, na amargura, né? Seria muito mais fácil me vitimizar. Mas eu escolhi não, né? Eu escolhi o amor. E eu quero compartilhar com todos vocês por causa disso, porque não precisa sofrer, né? A gente não precisa sofrer. E se eu conseguir, se a minha história ajudar pelo menos uma pessoa a sofrer um pouco menos, né? Já vou ter cumprido com o meu papel. Então é isso, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês.